Oi, eu sou o Ricardo Machado e esta é a Entre Tempos, um espaço que nasceu para pensar a memória das vítimas do sinistro de trânsito, mas também das que ficaram. Ela é uma realização da rede Sistemas Seguros, composta por organizações como Ciclocidade e a Fundação Tiago Gonzaga, e também de pessoas convidadas, para conversarmos sobre deslocamentos seguros no Brasil. Hoje, o nosso convidado é o Guilherme Moraes, que é ciclista, assessor judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo e mestre em mobilidade urbana pela USP. E está aqui para conversar conosco sobre os direitos dos familiares das vítimas de trânsito. Guilherme, desde a década de 2020, né, o Brasil passou a usar o termo sinistro de trânsito ao invés de acidente de trânsito, né? Ou tem se passado a usar mais esse termo, né, em campanhas publicitárias, talvez num debate um pouco mais técnico. Por que é importante a gente falar sobre sinistro de trânsito ao invés de falar acidente de trânsito? Bom, olá Ricardo, é um prazer estar aqui, é importante ocupar esse espaço. É interessante ser duas pessoas negras falando de um tema que envolve a negritude, mas não é só de negritude, né? Porque a mobilidade ela envolve a sociedade como um todo, né? Então essa pergunta, para começar a falar sobre sinistro, acidente, é uma questão que ela começa a situar muito bem o enredo, porque parece que é só uma palavra, mas é uma palavra que ela tinha várias repetições no Código de Trânsito. Era sempre acidente, acidente, acidente. E a palavra acidente, ela traz a ideia de que é algo inesperável, inevitável. No direito a gente vai falar que é caso fortuito e força maior. E sendo caso fortuito e força maior, são excludentes da responsabilidade. O que quer dizer isso? Que se é inesperado, aconteceu. Não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer, né? Então, assim, tinha essas repetições no Código de Trânsito e não eram repetições que estavam colocadas ali de maneira aleatória. A cidade ela passa a ser construída de uma maneira violenta, tóxica, perigosa. E a cidade ela foi construída à imagem e semelhança da indústria automobilística. A cidade não é perigosa, os carros fazem a cidade ficar perigosa. Então, com essa construção que a cidade vai se desenvolvendo, vai se criando a ideia de que é normal que o carro ocupe a cidade. E é normal que o carro atropele pessoas. E é muito normal que ocorra colisões e as pessoas se acidentem, porque isso é normal. Então, essa ideia de que é algo normal é uma construção que foi feita na cidade. Quem tem um livro muito bom sobre isso é um historiador da Universidade de Virgínia chamado Peter Norton. Ele dá aula no departamento de engenharia. Ele deu umas palestras em São Paulo uns anos atrás e ele lançou uns livros que são fantásticos. Ele constrói uma ideia narrativa mostrando que, olha, nos Estados Unidos, o berço do automobilismo, a cidade ela vai sendo construída que era um espaço para pedestres, as ruas as pessoas poderiam atravessar sem medo e, de repente, a evolução da indústria automobilística cria essa ideia de que a rua é o espaço unicamente dos carros. As pessoas vão perdendo o espaço, né, gradativamente ali. Exato. Então, ao momento que você perde esse espaço e que a rua vira um local de medo, é preciso criar uma regulamentação para isso. Aí é criado a ideia da engenharia de transportes, ou engenharia de tráfego. E aí começam a se criar várias regulamentações jurídicas, leis, decretos, portarias para falar, olha, pedestre, vai para lá, pedestre, vem para cá. Aqui é o espaço do carro. Até você ter uma regulamentação tão grande que o pedestre fica acuado. Por isso que essa ideia de, paulatinamente, for criando a ideia de que o acidente, o carro atropelar alguém, é algo normal, porque a evolução, a tecnologia, a cidade é assim. Acontece, né? Acontece. Aí a gente olhava o Código de Trânsito de, se não me engano, uns 8, 10 anos atrás, tinha várias palavras lá, acidente, 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 acidente. E aí quando acontecia um sinistro, quando alguém morria, a primeira coisa que você via no jornalismo era um acidente. Aconteceu. Quando você fala que é um acidente, você já está falando, o motorista não tem culpa. A cidade é assim. Só que, já de muito tempo, e eu acho que você é dessa época que
a cidade começa a ter um outro debate e vem uma nova ideia de que, olha, não é normal que as pessoas morram. Elas saem de casa para ir para algum lugar e elas querem voltar. Sim. Então, quando começa um outro debate, começa um debate de incidência política no Congresso, começa um debate de incidência política na Câmara dos Vereadores, na Alesp, com as prefeituras, nos departamentos de trânsito, para trazer uma ideia de, olha, peraí, não é normal. Porque quando a gente normaliza isso, chega um caso desse na justiça, o juiz também é motorista, o promotor é motorista. Então, peraí, você foi atropelado, mas você estava na faixa? Ah, não, mas você saiu correndo? Que tá... Então, cria-se uma... frente do carro. Cria uma cultura em que as pessoas que não estão de carro são suicidas na cidade. E a discussão que muda esses artigos do Código de Trânsito, ela vem para tirar essa ideia de que, olha, não é normal, essa cultura rodoviarista não é normal. Então, vamos começar do zero. Vamos partir do zero. Uma palavra neutra. Incidente ou sinistro. Tá? Então, quando a gente começa a pensar num evento, o evento que acontece, eu saio de casa do ponto A ao ponto B. Isso é um evento. Aconteceu tudo bem. Saí da minha casa, vim até aqui. Saí daqui e fui para o meu trabalho. Mas se acontecer alguma coisa errada, vai ter uma investigação. E o que aconteceu tecnicamente, o que é? Peraí, é um acidente? Pode ser. Pode ser um fortuito. Uma coisa que aconteceu, é inevitável. Uma força maior. Eu saí, de repente, sei lá, teve uma enchente inesperada. Mas pode ser também um problema do motorista. Pode ser um problema da via. Pode ser um problema da regulamentação da via, do desenho. Pode ser muita coisa. Da velocidade. Da velocidade. Então a gente começa a mudar a palavra para começar uma conversa e começar uma lógica de que, olha, vamos começar do zero? O motorista pode ser culpado ou não. A via, poder público, até a vítima pode ser culpado ou não. Então vamos começar do zero. Vamos colocar uma palavra neutra. E aí se buscou dentro do direito securitário que eles estudam muito sobre as questões que acontecem, porque no companhia de seguro ela não vai querer pagar. Sim. Então eles estudam, criam termos, desenvolvem regulamentações e tal. E se buscou essa ideia de que, olha, peraí, pode ser um sinistro. Eu gosto da palavra incidente, mas o que foi para a lei foi a palavra sinistro. Então, essa conversa de uma troca de uma palavra para outra é uma troca de cultura. Tá? Então, assim, é um bom começar com essa mudança para a gente situar a conversa, porque não é só lei. Né? O direito não é só lei. Né? É uma cultura jurídica. E também acho que você falou de responsabilização, né? É importante pensar que não é porque aconteceu esse incidente ou esse sinistro que a consequência dele seja uma morte, né? Existe todo um entendimento ali, toda uma tecnologia, uma engenharia que pode, né? Porque é por isso que a gente tem estudos, né? Que indicam que velocidade é um dos principais fatores de morte no trânsito. Então você precisa reduzir as velocidades, porque às vezes, mesmo o carro andando na velocidade da via, ela é uma velocidade que mata. Né? Uma pessoa que for atingida a 80 por hora, a chance dela morrer é aí quase 100%. Então, a gente tem a questão do sinistro, que já é para quando você fala amplamente, então para campanhas, para a própria mídia, né, quando está relatando esses altos números de mortes e lesões graves que a gente tem no trânsito brasileiro atualmente, ou que já vem há muito tempo, é poder notificar isso da maneira correta, né, para não parar, carro atropela, não, tem um motorista que atropelou, mas qual que é a condição que coloca aquela via como insegura, aquele espaço, né, e que quando isso acontecer, porque isso vai acontecer, isso pode acontecer, né, existe todo um sistema seguro, uma visão de que ninguém tem que morrer no trânsito. Né? Então você pode evitar isso de várias maneiras, assim. E agora já indo talvez para essa parte mais jurídica, né? Quando uma família tem um caso como esse, um infeliz caso como esse de uma vítima no trânsito, né? Principalmente de morte, o que a legislação garante para essa família? O que essa família precisa saber, né, sobre isso que ocorreu? Quais são os direitos que tanto a legislação garante, qual que é o caminho? A gente não vai dar o passo a passo, mas é importante que as famílias saibam que aquilo não é um acidente. Puxa, meu filho morreu porque atravessou a rua. Não, mas o carro estava aí a 60 por hora, 80. Se ele tivesse a 40,
a chance de vida era muito... Então, o que essa família precisa saber para que ela comece, né, também procurar responsabilizar, procurar receber ali auxílio, né, formal e também, se você puder falar para a gente aí um pouco, quais são as lacunas que essa família vai encontrar, se isso é igual para toda a família, se, né? Eu acho que você tem uma boa visão sobre isso. Tá, sua fala, ela parte Você falou uma coisa muito interessante, porque é muito legal quando a gente olha os comerciais de automóveis, porque é tudo muito bonito. Né? Sensação de poder, sensação de poder, liberdade. Você não vê trânsito. E aí é interessante trazer isso para o campo jurídico, porque assim, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor fala de propaganda enganosa. A gente mora em São Paulo. Hoje bateu, acho que 800 quilômetros de trânsito. Uma cidade com 17 mil quilômetros de via, você tem lá 800 quilômetros. É igual ali quando você vai no McDonald's, daí tem aquela foto do lanche. Meramente ilustrativo. Você recebe é outra coisa. Então, o comercial de trânsito também está... E quando a gente olha assim, a ideia de que a propaganda automobilística ela é um induzimento também a um erro, e ela tem lá uma dose de ilusão. É muito interessante pensar que não se mostra o setor de traumatologia do Hospital das Clínicas, porque é uma realidade. Sim, está acontecendo, né? Então, assim, também é um tensionamento jurídico. Você vê um carro que chega a 300 km por hora, que faz 0 a 100 em 3 segundos, num país em que o limite de velocidade máxima é 120 na estrada. Então, assim como uma arma tem que ter uma regulamentação, um aviso de que, olha, você não pode usar essa arma assim, assim, assado, ela é potencialmente perigosa, o carro deveria ter um aviso. Como um objeto de consumo lesivo como olha, isso aqui é potencialmente perigoso. Você não pode comprar, você não pode dirigir isso em tais condições. Tá? Enfim, é só uma coisa que você falou, eu lembrei disso. Eu falei, olha que interessante, por que o carro chega a 180 por hora se o limite é 120? 120. Isso é uma questão jurídica. Deveria ter um bloqueador. Sim. Né? Inclusive na cidade, tipo, olha, agora com tanta tecnologia, passou do limite de velocidade, o próprio Google Maps avisa, ó, passou. Então, que tem a tecnologia, já que falando de Smart Cities, a tecnologia tem que impedir isso. Aliás, já que você deu essa abertura, mas não só o limite do carro, mas que a gente não tivesse tantos carros e que as pessoas pudessem se deslocar de formas mais, né, sustentáveis, saudáveis, seguras, pudesse escolher os seus deslocamentos, mas acho que isso abre um leque para outro debate. Isso abre um leque, mas assim, lembrando sempre da primeira pergunta, a questão de cultura da sociedade. E a cultura da sociedade hoje, ela investiu por mais de um século no carro, que é uma coisa que tem lá a sua utilidade dentro da cidade, mas que ela tem também um efeito negativo. Basta olhar a quantidade de pessoas que perdem. Tem estudos da GV e da Faculdade de Economia da USP que falam sobre os danos econômicos do trânsito. Sim. Tá? Mas voltando para a questão que você comentou das famílias, eu começo pensando em 3 pontos. Aliás, um ponto que é o ponto central. Né? Quando a gente fala em responsabilização, a gente pensa em responsabilização civil, penal e administrativa. Responsabilização é um todo, é um gênero. E o que eu quero dizer com isso? Vamos pegar um caso prático. Pegar o caso da Marina Harcourt, que foi assassinada, e a gente está agora há 5 anos do falecimento dela. Tem os 3 pontos. Responsabilização civil. O que quer dizer isso? Pagamento, dinheiro. A família da Marina poderia exigir do assassino um valor em dinheiro pelo dano moral causado, pela perda de uma filha. Tá? Como se isso fosse algo... Não vai voltar ao que era, com certeza. Não é sobre dinheiro, é sobre valores. Tá? Então, se a gente for pensar, poxa, a pessoa acabou com a vida da Marina. Você fala com o pai da Marina, ele fica emocionado. Ele fica extremamente emocionado. Até nós, amigos, ficamos emocionados. Tá? Então, pensar na reparação é uma reparação que não é nem para enriquecer ninguém. Mas, olha, quem causa dano tem que reparar. Artigo 927 e 186 do Código Civil. Quem causa dano tem que reparar. A regra ela é muito clara. Tá? Então, olha, reparação civil.
Então esse é o primeiro passo. Pode ser a reparação dano material ou moral. Olha, dano material, a bicicleta, olha, as roupas dela quebraram, sabe? Tipo, Cara, coisas materiais e morais. A perda de um ente querido. o trauma que aquilo causou. Trauma que aquilo causou, com certeza. Né? Número 2, responsabilização penal. O crime, que é o que aconteceu essa semana, que o Tribunal de Justiça acolheu um recurso do Ministério Público para expedir um mandado de prisão para o assassino da Marina. Uhum. Então, a responsabilização crime, ela não necessariamente vai ser a prisão. Ela pode ser a prisão, mas ela pode ser prestação de serviço à comunidade, pagamento de cesta básica, medidas despenalizantes em geral. Isso é possível, Uhum. tá? Mas é uma coisa do Estado falando, olha, isso aqui foi tão grave que isso não pode ficar impune. A pessoa não vai necessariamente pagar alguma coisa para a vítima, mas ela vai ter lá uma reprimenda. Vai ser criminalmente responsabilizada. Criminalmente responsabilizada. E o terceiro ponto é um ponto da responsabilidade administrativa. O que quer dizer isso? Como que a máquina estatal vai autorizar ou não te autorizar a ter as suas liberdades enquanto cidadão? Por exemplo, direito de dirigir. Entendi. Pegando o exemplo também da Marina. Né? Durante o tramitar do processo, o juiz determinou que o homicida ele tivesse cassado o direito de dirigir. Suspenso, na verdade. O direito de dirigir. Então teria CNH suspensa também. CNH suspensa. É uma forma de É uma forma de responsabilizar. O que eu falei, e assim eu fui voto vencido com vários colegas, tá? Eu defendi que nós, enquanto ciclistas, devíamos fazer uma investigação para ver se ele realmente estava cumprindo essa obrigação de não dirigir. Para falar, olha, ele está cumprindo ou não está? Se ele não tiver, a gente ia comunicar às autoridades. Ah, não, ele está cumprindo. Ah, não, tudo bem, está tudo certo. Mas assim, o Estado pode chegar para uma pessoa e falar, olha, você não vai dirigir. Ou você não pode dirigir em tal tipo de veículo, ou enfim. Ou tirar pontos da carteira. Tirar pontos. Isso é responsabilidade administrativa. Entendi. Então, assim, para uma família, eu pensaria assim, primeiro, abrir uma cultura, uma conversa, para falar, olha, tem essas responsabilidades, quem processa criminalmente é o Ministério Público, a família pode processar no cível, pode pedir uma indenização, mas quando acontece um fato catastrófico assim na vida de uma família, Que é o caso de um sinistro fatal. um sinistro fatal, a primeira coisa que eu penso, antes de tudo, antes do jurídico, é que a gente precisa ter uma rede de acolhimento, uma rede afetiva. Porque às vezes a pessoa não sabe o que fazer. E aí, primeiro, chora. Chora, deixa a emoção vir. Segundo, sei lá, o que eu faço? Primeiro, registra um boletim de ocorrência. Segundo, vai lembrando que tudo, onde tem câmera, tudo é prova. Tá? Tudo é prova. Pega o celular da pessoa, vê o que está acontecendo. E aí isso também com uma contribuição de um advogado particular, da família, para caso tenha condições, mas também que o próprio Estado tem que... Mas é importante assim, lembrar que assim, as pessoas às vezes não sabem como procurar, então a rede vai ajudar nisso. Quando você fala rede, uma rede de apoio Uma rede de apoio família, familiar comunitária. Sim. Vai ter, não conheço alguém, mas eu conheço alguém que conhece. Conheço alguém que conhece. Né? Então, assim, essa rede vai dar alguma ajuda. Se a pessoa não puder pagar um advogado, existe a Defensoria Pública. Tá? Mas eu acho que seja com o advogado, e o advogado ele vai atuar no cível ou no crime, ele vai levar as informações para o delegado. Né? Parece que é um quebra-cabeça, mas no crime o advogado ele junta provas e leva para o delegado. Por isso que essa rede familiar comunitária ela é importantíssima, porque essa rede ela vai ajudar a colher provas. Uhum. Então, colher prova parece que é uma coisa CSI. Não é. No dia que mataram a Marina, eu e mais um monte de gente, a gente estava andando, aonde foi, qual que era o caminho, para ver se tinha peça de carro no chão, aonde tem radar, aonde tem câmera. Então a ideia é ver o que está acontecendo e o que de prova eu posso ter aqui para levar para a autoridade. Então, assim, a família tem que passar essa cultura de que o Estado não vai fazer muita coisa, principalmente se for uma família
pobre, periférica. Entendeu? Então, Sim. assim, o Estado não vai fazer muita coisa. Então, é preciso que as famílias se organizem e a sociedade vai se organizando para levar provas o mais perfeitinhas possíveis. E é muito interessante você falar sobre rede de apoio comunitária, não só familiar e de amigos, mas que, claro, eu acho que no caso que você trouxe como exemplo, existe toda um grupo de amigos, de pessoas que trabalhavam com a Marina, que tem um entendimento de que uma morte no trânsito não é algo natural, Sim. não é, mas assim, em outros casos que a gente também já acompanhou, né, enquanto enquanto um cicloativista ou uma pessoa, né, do direito, ou a gente como cicloativista, organização que pauta uma cidade para as pessoas, a gente vê que a família está totalmente desestabilizada, não só Sim. pelo que aconteceu ali, né, que é uma perda, ou nem sempre, às vezes, é fatal, mas que é uma lesão grave que vai ter uma consequência para a vida inteira, que ela não sabe o caminho, assim, né? É importante você falar disso, ela entender, aconteceu, o cara, no máximo, assim, tava bêbado. Nem velocidade a gente, às vezes, debate, né? Que é um Sim. tema tão central. E a partir disso que você falou, assim, pra gente fechar essa pergunta e talvez avançar um pouco mais nesse tema, e lacunas, assim, o que essas famílias elas vão encontrar, né? Todo o processo que você falou e Sim. já talvez dê um pouco dessa resposta, mas quais são as lacunas que essa família elas vão encontrar nesse processo, que é uma coisa que ninguém espera que aconteça com a gente, mas todo mundo, infelizmente, né, a maioria das pessoas conhece alguém que já morreu no trânsito. Eu já falei um pouco, mas traduzindo, assim, a pior lacuna é a revitimização. E o que quer dizer isso? A pessoa teve um parente que não vai voltar. Essa pessoa chega na delegacia e fala: eu quero registrar uma ocorrência. Primeira coisa que ela vai encontrar na delegacia é falta de acolhimento. Uma resistência. Uma resistência. Inclusive para registrar o boletim de ocorrência. Né? Na minha pesquisa de mestrado, eu estudei as mortes na marginal, depois da questão da redução e aumento da velocidade. E assim, às vezes não tem nem boletim de ocorrência quando encontra um corpo. Eles falam, um crime tão grave, né? A pessoa pode ter... A gente naturalizou esse tipo de morte, assim, né? Foi naturalizado. E assim, as famílias vão encontrar essa lacuna da falta de afeto, né? Porque é um ninguém, Sim. né? Para quem não se importa, mais um, né? Para a gente é muito importante. Para a família, né? Para os amigos. E segundo, a burocracia que pode acontecer. O direito ele é um quebra-cabeça, é um labirinto. Então a pessoa vai na delegacia, registra a ocorrência, e aí, o que vai acontecer depois? Fica ao acaso, assim, Fica né? ao Não acaso. tem essa rede de apoio que você fala. Não, esse acolhimento do Estado, ele também poderia ser para você entender os próximos passos, para você ser amparado até onde você pode chegar. E assim, quando que vira inquérito, quando que vai para o Ministério Público, quando que vai para a Justiça, o que está acontecendo, não sabemos exatamente o que está acontecendo. Então, assim, você chamou de lacuna, mas eu vou chamar de labirinto. É um labirinto que as pessoas entram e assim, elas só querem o resultado, elas só querem a responsabilização. Às vezes elas têm um nome, às vezes elas têm a casa, a placa, às vezes a polícia não vai atrás da filmagem que pegou a placa do veículo. Né? Eu já vi alguns casos, muitos casos assim, que a polícia fala, não, me traz aí onde é. E aí, só para lembrar o caso de novo da Marina, onde ela foi assassinada, a prefeitura foi lá e colocou um radar. Ah, beleza, o radar vai ajudar, né? Alguma coisa. Só que o radar, ele tem uma empresa que gere, que ganhou a licitação, que vai produzir as imagens, e esse radar nem sempre está funcionando. E aí, se a polícia pedir a imagem daquilo ali, às vezes não vai conseguir. Então, assim, gera uma coisa que você fala, poxa, a lacuna que você chama, eu entro numa ideia de labirinto, porque as pessoas entram numa coisa de burocracia, as palavras difíceis do direito, o promotor não vai querer atender a pessoa, o delegado não vai querer atender, vai atender um escrivão, um papiloscopista que está ali num turno de 36 horas, que a culpa nem é exatamente dele, e o cara vai atender mal, porque ele é um empregador, um empregado numa situação ruim. E é mais um caso de morte no trânsito. O cara vai falar que morreu, entendeu?
enterra e aí a família vive com aquela, né, com aquele buraco que fica e todo Exato. os danos que causa, assim. Então, também fica evidente na sua fala como que o conhecimento do processo jurídico, né? Não que a gente tenha um amplo conhecimento toda a sociedade, mas é óbvio que pessoas mais pobres que já estão expostas à violência da cidade, a várias faces de violência, mas também da violência do trânsito em si, né? Elas estão mais expostas porque se deslocam mais, porque se deslocam mais a pé, porque estão andando de motocicleta em Sim. trabalhos precarizados. Também é uma vida que menos importa, que tem menos importância, né? Mas agora você falou de responsabilização, logo no início da sua fala, e eu queria saber se você puder dizer pra gente assim, o que o processo jurídico ele pode fazer como prevenção, né, para além de responsabilizar. É importante, mas o que a gente pode fazer de prevenção dentro aliás, a gente não, né? Como você vê que o processo jurídico pode ser mais um aliado dentro dessa grande união de forças que é tentar reduzir o número de mortes no trânsito brasileiro. É muito interessante pensar nisso, porque assim, o Código Penal do Brasil ainda é de 1940. 40 a gente tinha um ladrão de galinha, ladrão de varal, né? O Código Civil foi mudado em 2002, mas ele, durante muito tempo, era de 1916. Nossa. Né? Mas, assim, ainda tem muito da cultura jurídica de resolver os problemas como se fossem coisas pequenas, né? Não que perder um patrimônio, perder uma galinha é pequeno, porque para quem só tem essa galinha é muito grande. Sim. Né? Mas... Não como uma epidemia, né? Mas assim, quando a gente olha uma sociedade complexa como a gente tem, a gente vê que as respostas jurídicas ainda são muito, muito pontuais. Né? Então, um exemplo concreto, né? Na época da 2013, quando aumentaram as ciclofaixas e ciclovias em São Paulo, aumentaram as faixas de ônibus, eu estava trabalhando no Fórum Eli Lopes Meirelles, que é o Fórum de Fazenda Pública, que lida com questões que envolvem o poder público. E eu sempre trabalhei na assessoria de juízes. E era muito interessante ver o comentário dos juízes em geral. Que é muito interessante, porque assim, eu comecei a resposta com você falando de cultura. A cultura do acidente, incidente e tal. E é interessante ver que juízes, não todos, mas muitas vezes não pisam na calçada. Promotor não pisa na calçada. Então eu via juízes falando que para que ter ciclovia? Para que ter faixa de ônibus? Não precisa. A via já é largo bastante para o ônibus passar. Então, a ideia que você fala, mas tá, e como que a gente pode pensar prevenindo? Primeiro, falando. Não é brigando com as pessoas. É falando. Poxa, às vezes eu tô de ônibus. Eu sou motorista também, às vezes eu dirijo. Eu prefiro pedalar. Uhum. Mas eu, às vezes, vou de ônibus, às vezes eu vou de Uber 99, às vezes eu caminho também bastante. Então, assim, a ideia é disseminar a cultura da conversa e mostrar que o carro não é a pandemia que tem que prevalecer sempre. O carro, hoje a gente olha o carro em qualquer lugar, de qualquer cidade, a qualquer momento, sempre tem um carro por perto. É que nem aquela AirTag da Apple, que ela funciona com outras negocinhos tão perto. O carro também, o carro sempre vai estar perto. Sempre vai ter um carro perto de você. E a gente adquire a cidadania quando a gente tem um carro. Só que quando você fala, eu até poderia ter um carro, mas sei lá, eu não preciso de carro. Sim. Né? Então, essa ideia de abrir conversas parece pouca coisa, mas é enorme. Por exemplo, eu com conversas banais, e olha que eu nem sou tão persuasivo. Com conversas banais, eu consegui convencer alguns juízes a ir trabalhar de ônibus. E como assim? A pessoa ganha tanto, tem um cargo de destaque, ela vai trabalhar de ônibus? Sim. E qual que é o principal fundamento? Olha, você chega no trabalho no horário alternativo que o metrô está vazio. O fórum é do lado do metrô. Por que não? Então, assim, acho que é pensar que o processo jurídico também deve estar voltado para pensar a cidade como as pessoas e contribuir nas suas ações, validações, legitimações
de que a cidade deve ser pensada para as pessoas, de que as velocidades ainda as que permitidas elas estão altíssimas, de que o transporte público, né, como você falou, tem que ser priorizado, de como incentivar o modal ativo ou os grandes deslocamentos que as pessoas fazem, acho que também passa por esse processo, assim, né? Essa é uma ideia de que a cidade é uma realidade construída. Tá? A realidade da cidade é uma realidade construída. Então, quando a gente começa a não normalizar, seja a velocidade, seja o desenho viário, aonde tem travessia de pedestre, que o simples fato de a gente olhar a velhinha que fica brava porque ela não consegue atravessar, quando a gente é jovem, a gente acha isso ridículo. Só vai, atravessa. Aí hoje a gente está mais velho e fala, não, a velhinha tá certa. Uhum. Ela tá certa de ficar brava. Porque ela não consegue atravessar. Os tempos, eles não são padronizados, né? Eles são... As pessoas, né, têm tempos e perspectiva diferentes, né? Uma criança na cidade tem uma visão, tem um tempo. Uma pessoa de mais idade tem outro Exato. tempo. Uma pessoa com deficiência, né, tem outro. Então, acho que é importante isso. E aí eu tinha uma última pergunta para a gente, né, cedo. Ir pro encerramento aqui. Como que o direito ele pode também ser uma forma de... Sei que a gente falou bastante disso, mas como que ele pode ser uma forma de reparação simbólica para as famílias? Né? Como que ele pode contribuir nessa reparação? A gente falou um pouco ali no começo sobre responsabilizar, né? Então você falou, talvez já tenha dado um pouco dessa resposta, que é sobre esse pagamento, né? Uma multa, que a família pode pensar nisso, e que aí eu acho que cada caso é um caso, aqui eu fico imaginando, né? O dinheiro, às vezes, ele vai cobrir um espaço que não é cobrir o espaço que a pessoa deixou, mas de como a falta daquela pessoa, ela também não é só ali afetiva, emocional, mas ela também era uma pessoa que mantinha aquela família. Então, enfim, não sei se é muito por esse lado, mas se você puder falar um pouco pra gente dessa reparação. Você tá falando assim, fiquei pensando uma coisa, Ricardo. No meio da pandemia, teve um rapaz chamado Cauã, que faleceu na Corifeu. Lá no Butantã. Entregador, jovem, ia ter um filho, esposa grávida. Não, já tinha nascido, acho que tinha nascido? Acho que estava com recém-nascido, eu acho. Posso estar errado, mas eu acho que era... Mas estava nessa coisa, tinha mais alguém dependendo dele. E ele tinha 18 anos só, uma 18 coisa assim. anos. Então, assim, uma vida inteira pela frente e foi atropelado e morto por um rapaz que se dizia empresário, que estava embriagado. Em alta velocidade. Alta velocidade, um carro caro, enfim. Essa pessoa tem que pagar uma reparação para a esposa que ficou e para o filho. Tem que pagar uma reparação. Que possa garantir, então, um mínimo de dignidade na vida também, né? Então, assim, quando eu estou falando desde o começo, a ideia é de não normalizar. Porque às vezes a gente fica muito triste com um incidente trágico e se fecha. E acha que aconteceu. Sei lá, perdemos um ente querido. Mas a ideia é não normalizar. Se vai ganhar ou não o processo, isso é outra conversa. A conversa não passa só pelo ganhei ou não o processo. Uhum. Porque se a gente entra no ganhei ou não o processo, a gente não sai do lugar. Uhum. Né? Eu lembro realidades de 15 anos atrás, da gente saindo de bicicleta pela cidade e um monte de gente, vocês são malucos, vocês vão sair de bicicleta, vão até o centro, ficar na frente da prefeitura e vão... Não faz sentido. Vocês vão na frente da CT às 10 horas da noite, nem tem ninguém dentro da CT. Só que a ideia é a cultura, a conversa, o ambiente de você encontrar com pessoas. Falar, nossa, eu nem sei onde é a CT, eu nem sei onde é a prefeitura. Como que eu vou sair do centro da cidade e vou para Paulista? Ou da Paulista... Então, assim, essa ideia de criar ambientes como a ciclocidade, como vários outros coletivos que discutem, sei lá, o PL das velocidades. Pô, chegar em você, sei lá, concordo ou não concordo, mas... fala aí. Vamos conversar. Ver o que tá acontecendo nos movimentos de ciclistas, os movimentos de pedestres. As pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência. Transporte público, enfim. As deficiências. Nossa, eu sou autista e, assim, a quantidade de barulho que a cidade oferece é horrível. É horrível. Não dá. Não dá. Então, assim, mas é a cidade que faz barulho. Não é a cidade, é o motor. É o motor. As obras, né? E assim, é o motor fazendo barulho o tempo inteiro e isso é horrível. Aí quando chega na Paulista Aberta,
É legal que é silêncio. Não é a cidade que está em silêncio, é que não tem motor. E quando a gente olha esse outro tempo, você fala, esse tempo é gostoso. Quando você vai para a praia, vai para o interior, você fala, aqui é gostoso. Por quê? Porque não tem motor. Mas você vai trocar o motor a combustão, botar o motor elétrico que faz menos barulho. Mas aí vai continuar com a aleatoriedade dos carros. Uhum. Então, assim, a ideia de que a cidade é violenta, ela é construída. Porque, na verdade, não é a cidade que é violenta. A cidade ela é agradável. Na pandemia, você tirou os carros da rua. Ficou um silêncio. Você conseguiu ouvir seu vizinho. Com tudo de ruim que aconteceu na pandemia. Não vou entrar nesse mérito. Uhum. Mas em relação à mobilidade, você fala, poxa, teve uma outra visão da cidade sem os carros. Algumas pessoas, né, puderam ter a ideia do que é uma cidade com menos, né, carros ocupando os espaços e você podendo, enfim, ter menos carros já acho que uma situação que traz essa sensação agradável e de viver as ruas como você está trazendo. E poder, quando a gente começa a disseminar essa outra ideia, essa outra cultura, é uma cultura que para o comerciante é bom porque não vai ter um carro na frente do comércio dele. As pessoas começam a ver o comércio. Para a gente que começa a ver que, nossa, a calçada pode ser mais larga, mais agradável. É muito legal que quando você sai do Brasil, você começa a falar, nossa, mas tem calçadão legal aqui, ali e tal. A própria Nova York, que era meio caótico e de repente foi mudando em 2012, 2013, a lógica é exatamente essa. Tirar o carro estacionado e aumentar a calçada. Porque o carro estacionado é um absurdo, né? Eu tenho uma coisa minha, meu patrimônio, que para no local público. Ocupando um espaço. É como se eu botasse um guarda-roupa com as minhas roupas ali. E assim, isso é uma privatização do espaço público. Sim. Né? E aí, se roubam o meu carro, eu vou processar o Estado porque não me deu segurança. Não, eu botei uma coisa na rua. Eu não poderia ter colocado na rua. Só que quando você tira essa coisa privada e você aumenta a calçada, você muda a cultura ao redor. Porque as pessoas caminham. Então, você vai em várias outras cidades do mundo, qual que é o conceito? Você aumenta a calçada. Se aumentou a calçada, você pode colocar um banco. Aqui no Brasil, colocar um banco, certamente as pessoas vão falar, não vou colocar o banco porque vai vir morador de rua. Sim, tem toda uma porque tem uma questão sócio-histórica do Brasil de ter medo do espaço público. E é um medo que ele tem lá suas questões sócio-históricas criadas, mas aí vem o poder público, seja através do executivo, seja através do judiciário, falando não, o espaço público é perigoso mesmo. Só que o prefeito não caminha, o juiz não caminha, o promotor não caminha. Caminha em ambientes reservados. Sim. Quando a gente começa a trazer a ótica do entregador, do ciclista, da mulher negra que pega 10 mil transportes, da mãe que vai para a padaria, vai para a creche, que volta. Você começa a trazer essa outra ótica, você fala, pô, por que a mãe com o bebê de colo não tem lugar para ela sentar e amamentar? Por que o entregador não tem local para ele descansar? E porque justamente também, né, não são essas pessoas que estão pensando a cidade, né, ou que têm a possibilidade de debater a construção dessa cidade. Por isso essas pessoas podem ser convidadas a integrar um ambiente em que elas possam produzir essa troca. Sim. E uma troca não através do embate ativista, mas troca do afeto. Mães que amamentam. E isso parece uma coisa que não é jurídico, mas é jurídico sim. A ciclovia da Paulista não existiria se não fosse essa troca de afeto. As ciclovias da cidade, com todas as críticas que a gente pode fazer, não existiriam se não fossem esses afetos. Sim. As faixas de ônibus não existiriam se não fossem os afetos. Os parques, as defesas, né, não é nem de novos parques, mas da permanência dos que... Os parques estão virando shoppings. Aí você fala, eu não quero ir no shopping, eu quero ir num parque e ficar tranquilo. Isso passa também para uma ótica jurídica. Por quê? Quando houve a concessão dos parques, não havia essa conversa sobre o parque ser um lugar de lazer, era um local de comércio. Uhum. Então as pessoas vão, por exemplo, de bicicleta no parque, elas chegam com o seu carro agora, param, pagam R$30 de estacionamento e vão querer pedalar rápido. E a questão da velocidade, ela envolve a bicicleta também. Sim. Porque o Ibirapuera, por exemplo, ficou perigoso, porque as pessoas estão querendo lá treinar o mais rápido possível. Uhum.
né? Então, a lógica de reduzir a velocidade é uma lógica que se aplica para as ruas e é uma lógica que ela tem um conceito técnico, político, só que o conceito jurídico ele é de direito à cidade. E o direito à cidade não é só uma questão chata, acadêmica, jurídica, cabeçuda. Não, não é isso. O direito à cidade é poder usufruir do espaço público como espaço público. Sim. E isso eu estou falando como espaço público democrático para todos, com diversidade. E não criar um ambiente em que aqui você só pode tal grupo, Fazer aqui tal você coisa, né? pode tal forma. Então, assim, o embate jurídico ele não pode ser só uma coisa separada. Então, resumindo na resposta para você, como que o direito pode ser alguma coisa melhor? Criando um espaço de afeto, um espaço de troca, um espaço que as pessoas olhem para o público para entender que esse local público é um local em que as pessoas podem, sim, ser protagonistas do território em que elas vivem e serem o que elas quiserem. Guilherme, muito obrigado pela sua participação, por, né, trazer esse tema, contribuir com a gente com esse tema tão importante. Então, agradeço em nome da Ciclocidade, em nome da Rede Sistemas Seguros. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje mais uma vez. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Essa foi a Entre Tempos, uma série que nasceu para pensar a memória dos que partiram e também dos que ficaram por conta do trânsito brasileiro. Ela é uma realização da Rede Sistemas Seguros, composta pelas organizações Ciclocidade e a Fundação Tiago de Moraes Gonzaga. E no terceiro domingo de novembro, nos reunimos no Dia Mundial em memória às vítimas do trânsito. E para não cair no esquecimento, continuaremos com conversas sobre o tema. Obrigado e até o próximo episódio.